Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, aproveitar que os irmãos estão de pé. Eu vou ler uma passagem bíblica que eu acho que é uma das mais conhecidas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós vemos ela em muitos lugares, nos carros, nas casas. Todo mundo gosta desse versículo, né? E eu quero meditar junto com os irmãos, que eu também gosto muito deste salmo. É o Salmo 23. Tenho certeza que muitos irmãos conhecem até de cor esse salmo, que é um salmo maravilhoso. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Todos que acharam, digam amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Se os irmãos quiserem ler junto comigo, porque é um salmo muito conhecido, nós lemos todo mundo junto, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu sei que muitos conhecem esse salmo e muitos já viram ele nos carros, já viu ele dentro de casa, na casa de muitas pessoas que muitas vezes nem conhece a Bíblia inteira, mas esse salmo ele conhece, né? Eu quero só dizer, entrar na palavra, que a fé no Senhor, ela remove montanha. A fé no Senhor é a parte mais importante da nossa vida, e nós nunca devemos perder a nossa fé. Nosso irmão veio aqui, ele está lamentando pelo seu irmão, e ele confia, e ele crê, e você tem que continuar crendo, porque eu creio também no meu Deus poderoso. Eu creio que o meu Deus remove montanha. Amém? Eu creio que o meu Deus, ele tem o poder de hoje ir lá e resgatar aquela alma. Nós vamos sempre acreditar no Senhor, nunca nós vamos duvidar, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, e nada que nós precisamos vai nos faltar. Nada que nós precisamos vai nos faltar, porque Ele está sempre conosco, está sempre em nossas vidas. Nunca desista, até o último minuto. Davi, quando aconteceu aquele grande problema na vida dele, que ele engravidou aquela mulher e teve aquele filho, ele orou, ele jejuou, ele rolou, ele buscou, ele sabia que estava errado, mas enquanto havia esperança, ele estava de joelho buscando. E o nosso Deus é um Deus que abençoa e prospera aqueles que buscam, aqueles que perseveram, aqueles que acreditam de verdade no seu nome, no seu poder. Amém? Amém. Eu estou muito contente hoje porque nossa irmã Ercília também veio aqui, já começou a falar da palavra que ia ser pregado hoje, né? Ela disse assim, bem dessa maneira, né? Ela disse assim: quantos que acham, que pensam que dá para viver a vida sem o pastor, que dá para dirigir a sua própria vida? E nós vamos falar muito sobre isso. Nós vamos ver que realmente não tem condições, não há como você seguir este caminho, seguir em rumo aos céus, sem a ajuda desse pastor. Não tem como, não existe outra fórmula, não existe outro jeito. Mas o Salmo 23
o Senhor colocou no meu coração que é um relacionamento entre pastor e ovelha, entre ovelha e pastor, um relacionamento de amor, de confiança, de certeza da parte da ovelha, que tem um pastor que pode e que tem todo o poder para suprir toda a sua necessidade. É um pastor que ele acredita, que ele sabe, que tem todos os recursos para poder conduzir a sua vida por um caminho bom e conduzi-lo até o final. E este salmo, ele é maravilhoso porque Davi era a pessoa certa, a pessoa ideal para poder falar para dizer esses capítulos maravilhosos. Não havia uma pessoa mais excelente para falar sobre isso do que Davi, porque Davi também foi pastor. Ele também foi pastor de ovelhas, né? Pastor de ovelhas, ele pastoreava as ovelhas do seu pai, e ele já sabia os cuidados que uma ovelha necessita. Ele já sabia dispensar de si mesmo as necessidades da ovelha, as necessidades que a ovelha precisava, aquilo que elas necessitavam, Davi já conhecia. E ele, como pastor das ovelhas do seu pai, ele também era ovelha do seu pastor para poder dirigir. Ele, ao mesmo tempo que era pastor e cuidava das ovelhas do seu pai, ele também se colocava como ovelha do pastor, do sumo pastor, que é o nosso Senhor, para poder realizar a obra. Veja bem, é um ensinamento para nós, para todos, para os pastores que estão aqui, porque também ele sabe que sem a ajuda desse pastor, desse supremo pastor que está no céu, nós não vamos conseguir fazer obra nenhuma, não vamos conseguir fazer nada. É Ele quem dirige tudo, é Ele que faz toda a obra. Nós somos simplesmente instrumento nas suas mãos, e pela sua graça é que podemos fazer alguma coisa. É pela sua graça que nós conseguimos fazer alguma coisa, não por nosso merecimento. E Davi, ele sabia disso. Ele disse, quando estava diante do gigante Golias, e que todos olharam para ele, viu aquele menino franzino que estava ali se propondo a enfrentar aquele grande gigante Golias. Ele disse assim: o Senhor me deu o leão e o urso nas minhas mãos, e o Senhor é poderoso para me dar esse incircunciso também nas minhas mãos. Então ele confiava no Senhor, ele acreditava, ele se colocava na posição como ovelha, tendo não um pastor comum, não um pastor qualquer, mas o sumo pastor nos céus, que tem o poder, que tem a graça, e que tem a bondade, e que tem a misericórdia, e que tem tudo aquilo que nós necessitamos para poder conseguir termos uma vitória maravilhosa. Agora, como ovelha do sumo pastor, o Senhor, Davi fala dessa forma: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A visão do pastor, nós que estamos sempre rodeados nós estamos mais familiarizados com pastor, ovelha. A gente tem essa visão do pastor como aquele homem bondoso, cuidadoso, aquele pastor que vai cuidar das ovelhas com carinho, com amor, com bondade. Nós começamos a ler a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, que o pastor, ele tendo 100 ovelhas, uma desgarra, uma se perde, e ele deixa todas as outras lá, e vai atrás daquela que se perdeu. Isso é o cuidado pessoal com cada um de nós, com cada ovelha dele. E esta visão, ela fica em nossas vidas, mas nem sempre é dessa forma. Por quê? Em Ezequiel, no capítulo 34, no verso 2,
Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Quer dizer, não é para isso que são os pastores, para apacentar as ovelhas? E diz: comem a gordura e vos vestica a lã, degolais o cevado, mas não apacenta as ovelhas. Quer dizer, ele desfruta de tudo o que a ovelha tem de bom, mas não apacenta as ovelhas. Assim eram os pastores de Israel. Então quer dizer que não tem só pastores bons, existem pastores também ruins. Existem pastores que não cumprem com a palavra de Deus. Deus deixou os pastores para cuidar das ovelhas, para tratar das ovelhas. É uma missão que o pastor tem, de estar cuidando das ovelhas, de estar guardando elas de todo o mal, de livrar elas de todos os laços que o inimigo pode se fazer. A ovelha é muito inocente, ela é muito, como se diz, ela é muito indefesa contra qualquer coisa. Ela não tem senso de direção, ela precisa sempre de uma ajuda, de alguém que apoie, que alguém que ajude ela a chegar no caminho. A ovelha é um alvo fácil para um lobo, para um leão, para um urso. É uma presa fácil para ele. Se o pastor não estiver lá para cuidar da ovelha, com certeza ela vai ser devorada. Eu estava assistindo um programa na TV e vi uma reportagem. Quando estava passando pelos canais, eu vi e percebi que era um pastor cuidando de ovelhas. Então eu parei, me interessou de saber sobre aquele pastor. E aquela reportagem, o pastor, ele tinha levado as ovelhas, porque o pastor sempre leva as ovelhas para pastagens, como diz aqui, pastos verdejantes, em águas tranquilas, para poder beber a água, terem sombras, e depois traz de volta, ou muitas vezes leva para algum lugar mais distante, e traz novamente. E aquele pastor, ele percebeu que não ia dar para chegar até a sua casa, não ia dar para retornar em tempo, para cair à noite e chegar à escuridão. Então ele resolveu acampar lá mesmo onde ele estava, e um lugar só de mato, um lugar onde tinha muitas árvores e matos. E aquele pastor, então, na hora que ele juntou todas aquelas ovelhas e colocou todas elas num canto, ele começou a ouvir os uivados dos lobos. Ele começou a ouvir que os lobos começaram a uivar, porque perceberam que havia ovelhas naquele lugar, sentiram que tinha ovelha naquele lugar. E o pastor diz na reportagem que ele logo disse que aquela noite ele não ia conseguir dormir. Aquela noite ele ia ficar acordado. E quando os lobos apareceram, ele acendeu um farol bem alto, bem forte, e começou a andar no meio, para espantar os lobos. Só a presença do pastor ali, no meio do rebanho, com aquela luz forte por cima, não deixava que os lobos se aproximassem. E ali ele passou a noite inteira. Havia passado o dia apacentando e guardando as ovelhas, e passou a noite também guardando e protegendo as ovelhas de qualquer ataque dos lobos, de qualquer coisa. Assim faz um bom pastor. Ele cuida das ovelhas, ele cuida porque ele sabe que elas são presas fáceis, que elas de uma forma fácil é levada a qualquer um. Os deveres, até aqui, é interessante que em Ezequiel 34 fala as coisas que os pastores não faziam e que eram para eles fazer, como por exemplo fortalecer as fracas. No verso abaixo ele vai falando, a fraca não, no capítulo 34 Ezequiel, no verso 4 diz assim: a fraca não fortaleceste. Ou seja,
ovelhinhas que estavam mais fracas, com alguma doença, ou que estava cansada, ou que estava abatida por causa do tempo que estava lá pastando, ele não fortalecia, ele deixava as fracas lá. Diz também, trazia as desgarradas, porque uma coisa ela é desgarrar e outra coisa ela é se perder. As que desgarram é aquelas que saem fora do bando, que sai fora do rebanho, vai indo para fora, o pastor corre lá, antes de se perder, corre e traz de volta. E aquele diz também, que a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. Os pastores maus fazem isso, não deixa a desgarrada, e muitas vezes a ovelha está desgarrando, está saindo do aprisco, já não está mais no meio do rebanho, e começa a fugir, começa a se escapar de um canto ou de outro, e o pastor atento, ele tem que ver essas ovelhas, ele tem que procurar essas ovelhas que estão se desgarrando, e tem que ir atrás dela antes que ela se perca, porque depois que se perder é mais difícil para encontrar, e ela vai se tornar um alvo mais fácil para o inimigo lá fora. E isso os pastores maus de Israel não faziam. Depois de perdida, o que faz o bom pastor? Deixa todas elas guardadinhas e vai atrás daquela que está perdida, corre atrás, com valentia. Davi, quando viu que a ovelha estava sendo presa pelo leão e pelo urso, ele correu atrás do leão, correu atrás do urso, e foi lá e arrancou da boca do bicho a ovelha que estava lá presa. Coragem, ou seja, o pastor tem que ter coragem para poder defender a ovelha, para defender a ovelha que está perdida, que está longe do aprisco. Irmãos, quando um crente está perdido, quando um crente larga a igreja, ele fica totalmente perdido lá fora, porque ele já fica sem saber o que fazer, porque ele está tanto tempo na igreja, servindo a Deus, buscando a Deus, mantendo a sua vida em retidão com Deus, tendo aquela certeza de salvação, aquela certeza de vida eterna, mas lá fora ela fica perdida, sem saber o que eu faço. Eu volto para a igreja. Quantas vezes nós encontramos irmãos que saíram da igreja e dizem assim: eu preciso voltar para a igreja, eu preciso retornar, mas está perdido, e o pastor precisa correr atrás dessa ovelha, o pastor precisa ir atrás dessa ovelha, para poder trazer de volta. Livra dos predadores. O pastor, que é o bom pastor, ele livra dos predadores, ele não deixa que os predadores venham atacar as suas ovelhas, e elas atacam em tudo quanto é lugar, qualquer lugar que ela achar uma brecha, ela vai atacar, e elas são protegidas pela palavra de Deus, são protegidas pelo conhecimento do Evangelho de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso protege contra o inimigo. É as nossas armaduras espirituais, que vem através de nós orarmos, buscarmos, jejuarmos, de aprendermos a palavra de Deus, torna em nós uma armaduras espirituais, que quando vem as setas do maligno, não consegue nos atingir. O mais importante aqui, o pastor também, ele guia as suas ovelhas, ele leva as suas ovelhas até o lugar destinado, e nós estamos numa caminhada, e nossa caminhada é para o céu, é para o alto, é lá para cima. Nós só vamos descansar quando chegarmos no céu, quando chegarmos no nosso destino, e o nosso pastor é quem nos guia, é o nosso pastor é que nos leva até lá, é que nos dirige até lá. E o principal que ele diz aqui, alimentação e uma boa água, para poder eles se alimentar e estar forte a cada dia. Muitos pastores não têm esse cuidado, muitos pastores desprezam estas coisas,
Mas o Senhor, Ele profetizou contra esses pastores. Ele está de olho, está vendo todas as coisas. Tem muita gente que pensa que o Senhor está distante, não está vendo as obras que são realizadas, as coisas que são feitas, mas o Senhor vê todas as coisas. Muitas vezes nós falamos: meu Deus, será que Deus não está vendo o que está acontecendo ali, que está acontecendo lá? Que a palavra de Deus não é pregada, que a palavra de Deus não é anunciada, que não é falado a verdade da palavra de Deus, e muitos estão sendo enganados. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas, e Ele tem o tempo certo para repreender a cada um e repreender a cada vida. Mas Davi, ele já havia feito a sua escolha. Quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele se coloca na posição de ovelha desse pastor. Então muitos dizem aí fora assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o versículo que todo mundo mais gosta. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando você coloca o pastor como Senhor, o Senhor é o meu pastor, você automaticamente se coloca como ovelha desse pastor. Você se coloca como ovelha desse pastor, porque você está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Se você está dizendo que o Senhor é o meu pastor, você é ovelha dele. Você é ovelha dele. O pastor está ali para cuidar, para fortalecer o fraco, para curar a ferida, curar as doentes, e está ali para poder buscar as perdidas, as desgarradas, como nós lemos aqui, para alimentar, para guiar e levar até um lugar seguro. Mas as ovelhas têm que estar ali sob submissão desse pastor. Tem que estar o quê? Ouvindo o que este pastor tem para dizer, recebendo aquilo que o pastor está passando para as ovelhas, o comando do pastor. A ovelha tem que estar ali pronta para poder receber. E muitas vezes nós queremos o pastor para suprir as nossas necessidades, mas não queremos ser ovelha para obedecer a obedecer o nosso pastor. Para quando ele disser: não é por aqui que vai, você atender e retornar de novo para o caminho. Quando você fugir pela esquerda ou fugir pela direita, ou quando você estiver falando algo que não provém das ovelhas do Senhor, você ouvir a repreensão do Senhor, você ouvir o que o Senhor tem para te dizer. Você é ovelha, é o pastor que te dirige, não é você que dirige o pastor, não é a ovelha que dirige o pastor. Não é a ovelha que diz assim: pastor, eu quero ir por lá, você tem que arrumar um jeito de eu ir por aquele caminho. Não, não é dessa forma que funciona. Não é muitas vezes que acontece isso: mas pastor, nós precisamos fazer isso, pastor, nós precisamos fazer aquilo. Certa vez, o povo de Deus não tinha rei. O povo de Deus não tinha rei, porque Deus era que reinava no meio do povo. Todos conhecem essa história. Mas o povo começou a ver que todos os povos tinham rei, e começou a reclamar para Samuel: Samuel, eu quero um rei, nós queremos rei, nós queremos rei, nós queremos rei. E ele dizia assim: isso é mal aos olhos do Senhor, é o seu pastor, isso é mal aos olhos do Senhor, você querer colocar outra pessoa no lugar dele. Ele é o rei. Mas o povo insistia, e o próprio Deus disse assim: faça a vontade deles. Se eles querem isso, faça a vontade deles. E constituiu o primeiro rei em Israel. Nós somos ovelhas do nosso Senhor. E para que o Senhor seja o nosso pastor, aquele pastor que vai suprir todas as nossas necessidades, nós temos que nos colocar como ovelha desse pastor, como ovelha dele, na obediência a ele, sendo dirigido por ele, sendo guardado pelas tuas mãos, e não sendo rebeldes, e não querendo todo o tempo fugir, sair do rebanho, e tentar procurar caminhos diferentes. Nós precisamos seguir o nosso pastor, é ele que nos conduz à vida eterna, é ele que está dirigindo o rebanho, é ele que vai nos levar
até o lugar certo. Mas a grande dificuldade do ser humano é ser dirigido, deixar a sua vida ser dirigida por outra pessoa. É uma grande dificuldade. Quantas pessoas não querem vir até aqui na igreja, não querem aceitar ao Senhor como seu pastor, porque Ele não quer mudar a sua vida. Você pode ser uma pessoa de sucesso, você pode ser uma pessoa que vive bem neste mundo secular aqui na terra. Você pode ter um bom emprego, ter muitos carros, carros bons. Você pode dizer assim: olha, o que eu tenho no banco e o meu salário, eu não vou ter necessidade nenhuma. Você pode até ser uma pessoa bem-sucedida, mas eu vou te dizer uma coisa: no mundo espiritual, você é um pobre. Você não tem bons carros, você não tem casa boa, você não tem uma casa boa no mundo celestial. Você não tem sabedoria, você não tem inteligência, você não tem o que você precisa para poder chegar até o reino do céu. Não adianta você achar que a vida espiritual é como a vida material, que eu vou conduzi-la do meu jeito e vai dar certo, e no final vai dar certo. Não, nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos para onde. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for por mim, não adianta. Não existe outro caminho, não existe outro lugar para você procurar, não existe outro livro que você vai procurar e vai encontrar o caminho para o céu. É só com Jesus. É só com Jesus. Você só vai chegar ao céu com Jesus Cristo. Você só vai chegar ao céu se você se colocar como Davi se colocou, na posição de ovelha desse pastor. Davi, nesse momento que ele declara que o Senhor é o meu pastor, e diz assim: nada me faltará. Todas estas coisas que estão aqui acima que eu disse, não vai faltar para ele. É claro que para uma igreja de prosperidade, que pregasse prosperidade, era um prato cheio agora, né? Para falar que nada vai te faltar, não vai te faltar carro, não vai faltar casa, emprego, 10 empresas, não vai faltar. Mas não é dessa forma que funciona. Nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Deus, nós já aprendemos aqui em estudos da palavra de Deus, que Deus não tem compromisso com as suas ambições. Deus tem um compromisso em te levar para o céu, em te levar salvo lá para cima. Esse é o compromisso que Deus tem com a sua vida. Esse é o compromisso que Deus assinou quando você aceitou a Jesus Cristo. É de levar você para o céu. E tudo que você precisar para poder chegar ao céu, isso Ele vai te dar. Isso você vai conseguir. Não vai te faltar, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Porque o Senhor é o teu pastor e não vai faltar para você alimento espiritual para a sua vida. Não vai faltar alimento para alimentar a sua alma. Todo o dinheiro do homem alimenta o homem vai dizer que comeu de tudo, mas do pão da vida só come quem Jesus der o pão. Se Ele não der, você não come. Você não come. Você não come de jeito nenhum. Existe a fraqueza espiritual. Fraco eu tomo uns energéticos aí, eu tomo uma vitamina e fico forte na hora. Mas o fraco espiritual não fortalece com vitamina. Não fortalece com vitamina não. Vai fortalecer com a palavra de Deus. Vai se fortalecer com a graça de Deus. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Não vai faltar a graça do Senhor na sua vida, porque o Senhor é o seu pastor. Porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Não vai faltar para você a cura. Mas a cura eu procuro médico. Até o Dr. Jonatas aqui. Mas e a doença espiritual?
É a doença espiritual. Quantos são cegos, não conseguem enxergar? Tem boa visão para ver tudo, mas o que é de Deus ele não enxerga, ele não vê. Deus precisa abrir os seus olhos ainda, eles não estão abertos. E é só esse pastor que pode fazer essa obra. É só esse pastor que pode abrir os seus olhos, que pode fazer a sua boca falar da palavra de Deus, que vai fazer os seus ouvidos ouvir da palavra de Deus e ouvir das coisas que vêm do céu, que vêm de cima. É só esse pastor, e ele sendo o seu pastor, não vai faltar. Não vai faltar para você, não vai faltar na sua vida. Se algum mal te suceder, ele diz aqui na palavra que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isso ele já estava prevendo antes de acontecer. Ainda que eu andasse, se eu fosse lá no meio dos povos ímpios, ainda aquele povo que cheio de maldade, que está nas trevas, na escuridão, não temeria mal algum, porque meu pastor está comigo. Meu pastor está comigo. O pastor está comigo e eu estou garantido com o Senhor. Eu estou garantido com o Senhor. Mas se você conduzir a sua vida de você mesmo, dos seus próprios interesses, com a sua própria vontade, com aquilo que você acha que é verdade, com aquilo que você acha que é sinceridade, você não vai conseguir chegar no reino do céu. Você não vai conseguir chegar porque você precisa do pastor. É impossível você conseguir chegar sem a ajuda desse pastor. Davi era um grande rei, embora o seu reinado foi dado pelo Senhor. Deus é quem deu a ele o reinado. Deus também supre as nossas necessidades materiais. Sim, se você necessitar, Ele te dá, Ele faz, Ele prospera sim o seu lar, se você necessitar. Mas mesmo sendo um grande rei, mesmo sendo um homem poderoso, cheio talvez do dinheiro e de todas as coisas, ele sentia a necessidade, que precisava do Senhor como pastor da vida dele. Ele sentia essa necessidade, e ele começou a passar isso às nossas vidas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nada faltou para Davi, para ele conseguir ter vitória, para ele conseguir ter bênçãos maravilhosas, para ele poder ser uma pessoa de sucesso na vida. Ele tinha sempre o Senhor do seu lado. Nada me faltará. Não está relacionado a bens materiais, não está relacionado a que Deus tem obrigação de te dar um carro para você zero, ou te colocar na melhor fábrica, ou fazer você passar na faculdade. Não, isso aí você tem que estudar, aí você passa. Não fica lá dormindo em casa e depois fala assim: Senhor, nada me faltará, eu vou lá, vou fazer a prova e Deus vai me abençoar. Não, vai ter com a formiga, preguiçoso. Você quer alguma coisa, busca, porque o Senhor é contigo. Se você necessitar, mas as tuas necessidades espirituais, o Senhor vai suprir todas elas, o Senhor vai te dar todas elas. E quando nos colocamos como ovelha desse pastor, esse pastor se coloca como pastor para apacentar a sua vida. Quando Davi falou, ele não falou como o rebanho, mas ele falou como uma só pessoa, como uma só ovelha que tinha um pastor excelente, um pastor maravilhoso, o pastor que dava para confiar nele, confiar nas suas palavras, confiar que ele estaria com ele todos os dias. Ele diz e ele elogia e diz com bom, como a alegria, a felicidade de ter esse pastor. Se você não tem esse pastor na sua vida, se você por acaso está deixando a sua vida te levar, como diz as músicas aí, você está deixando a vida te levar para ver para onde que você vai parar, para agora e começa a pensar nesse problema. O Senhor, Ele quer ser o pastor da sua vida, o pastor que vai te guiar, que vai te guardar, que vai te livrar, e com certeza que vai te conduzir até o céu, até o lugar que você precisa.
Se você está perdido, como uma ovelha perdida, sem pastor, sem saber para onde vai, sem saber aonde vai dirigir, o Senhor quer ser o seu pastor. O Senhor quer apacentar a sua vida. Se a sua vida está atribulada, está difícil de caminhar aí fora, está muita tribulação, o Senhor quer ser o seu pastor na sua vida. Mas você precisa se apresentar como ovelha dele, a ovelha que obedece, a ovelha que anda nos seus caminhos, que obedece os seus comandos, que faz a vontade dele. O Senhor é que cuida de nossas vidas. No Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, verso 5, confia nele, e ele tudo fará na sua vida. Entrega a sua vida ao Senhor. Não existe pessoa melhor para você entregar a sua vida do que esse pastor maravilhoso. Entrega a sua vida ao Senhor, entrega os seus caminhos, os seus cuidados. Muitas vezes nós pensamos que vai ser difícil, vai ser complicado. Eu já falei para muitas pessoas que dizem assim: mas eu fumo, eu bebo, eu sou muito viciado em jogos, eu sou muito viciado nisso, naquilo. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Ele quer apacentar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer fazer você andar por caminhos maravilhosos, por veredas direitas. Ele quer te levar a alimentos verdes, pastos verdejantes. Ele quer te levar a águas tranquilas, águas que te dá vida eterna. Como Ele disse para a mulher samaritana: você vai beber dessa água e vai sentir sede, mas se eu te der a água e você me pedir, ela vai tornar uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus é o pão da vida, e Ele quer te dar vida, e vida com abundância. Não fica nesse mundo perdido, sem pastor, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber para onde caminhar. Davi, nesta noite, ele faz uma propaganda do seu pastor, assim como nós fazemos também, né? Quando encontramos nossos amigos, diz assim: olha, depois que eu aceitei a Jesus, a minha vida mudou, a minha vida foi transformada, eu tenho felicidade hoje, a minha vida tem paz, a minha vida está nas mãos do Senhor. Davi disse isso: olha, põe a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é um bom pastor que vai cuidar da sua vida. Não anda perdido, não anda neste mundo sem conselhos, sem a direção. O Senhor quer ser o seu pastor, e se você hoje se colocar na posição como ovelha desse pastor, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar da sua alma. Amém? Que Deus abençoe os irmãos grandiosamente, e essa palavra possa falar mais e mais nossas vidas. Amém?